Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta audiência pública, proposta pela bancada de vereadores que tem o apoio permanente às ações da Universidade Federal de Goiás. Audiência essa aprovada por unanimidade por esta Casa. Permita-me dizer aos senhores que eu retirei a máscara, porque nós estamos obedecendo os protocolos sanitários de distância. Do meu lado esquerdo, quero fazer um cumprimento muito especial ao nosso reitor, doutor Edivar Madureira, que está aqui conosco presencialmente, abrilhantando essa audiência pública que consideramos de extrema importância para o chamamento de atenção de todas as autoridades envolvidas no processo educacional, principalmente da educação federal. Do outro lado, eu tenho aqui o doutor Fernando César Silva, presidente do Sinde e FESGO, que também nos acompanha de forma presencial. Uma honra muito grande recebê-los aqui nessa audiência pública. Quero ainda fazer um cumprimento especial aos que estão de forma remota. Professor Flávio Alves, presidente da DUF, do nosso sindicato. Professor Jerônimo Rodrigues, reitor da IFG de Goiás, também aqui conosco. Professor Elias Monteiro, reitor da IFG Goiano. Acadêmica Letícia Scalabrini, coordenadora-geral do DCE da Universidade Federal de Goiás. Também com muito prazer, e aí querendo fazer já um agradecimento por ter nos ajudado a organizar essa audiência pública no momento historicamente importante da legitimação da atividade das universidades federais. Eu quero fazer um agradecimento ao presidente da Associação dos Egressos da Universidade Federal, nosso companheiro e amigo, doutor Eliomar Pires, que está se recuperando, se restabelecendo de uma pequena pandemia dos tempos modernos. Ainda quero fazer um cumprimento de forma remota à doutora Michele Coutinho, que eu estou vendo aqui. Estou vendo também Vigílio, Flávio, já falei. E, à medida que nós formos, através do Zoom, notificando as presenças, nós vamos também citando o nome de todos os senhores e senhoras. Esta audiência pública tem a importância de fazer um chamamento em nome da Câmara Municipal de Goiânia e da comissão parlamentar que temos em favor da Universidade Federal, um chamamento muito importante para os nossos parlamentares federais goianos, tanto no Senado quanto também na bancada federal de deputados federais, a respeito do projeto da reforma administrativa do governo federal, que, se aprovado, resultará, sem dúvida nenhuma, numa redução de mais de 16,5% no orçamento das universidades federais do Brasil e que trará transtornos imensuráveis, principalmente para a manutenção de suas atividades e atribuições tanto das universidades federais como dos institutos federais. Ressalvo ainda, que é muito importante, fazermos aqui, através da Câmara Municipal de Goiânia, que já tem o comitê próprio para o chamamento de defesa da Universidade Federal, que no final desta sessão iremos elaborar um relatório da audiência de todas as falas, para que nós possamos enviar ao Congresso Nacional e a todos os nossos representantes federais a inquietação que se passa à comunidade universitária de todo o Brasil, no nosso caso especialmente, da Universidade Federal. Quero ainda fazer um alerta, o tanto que é importante as ações da Universidade Federal em todo sentido. Mas quero aqui em particular dizer que em atividades correlatas com o combate à pandemia, há poucos dias, a Universidade Federal de Goiás
através do Hospital das Clínicas, antes mesmo de inaugurar, disponibilizou leitos para o combate à Covid daqueles que estavam em tratamento. Ou seja, o próprio prédio da Universidade Federal de Goiás, que é o prédio do Hospital das Clínicas, que nem inaugurado foi, e toda a comunidade universitária já se predispôs a dar uma atenção à saúde no momento de crise, entre tantas outras atividades que a Universidade Federal tem contribuído para a vida acadêmica, para a pesquisa, para o ensino em todo o município de Goiânia e do estado de Goiás. Porquanto, mais do que justo, darmos voz e vez na Câmara Municipal de Goiânia para que nós possamos fazer um alerta do reconhecimento e da necessidade de nós termos uma universidade independente, autônoma e, mais do que nunca, que não sofra interferência nenhuma naquele que é o seu pressuposto, fazer o ensinamento e a educação de nível superior de qualidade. Então, nesse momento, com muito prazer, eu passo a palavra para ouvir as considerações do nosso reitor da Universidade Federal de Goiás, magnífico Edivar Madureira. Gostaria que Vossa Senhoria ocupasse o parlatório e pode tirar a máscara também. Meu muito boa tarde a todos e a todas. Saudação muito especial ao nosso querido vereador Anselmo Pereira, parceiro de primeira hora da Universidade Federal de Goiás, egresso da Universidade Federal de Goiás, do então Colégio de Aplicação da nossa UFG. Anselmo, esse gesto que mais uma vez você faz em defesa das instituições públicas federais que têm sua sede em Goiânia, no caso o IFG, o IF Goiano e a UFG, ele complementa e dá continuidade a uma grande parceria e a esse sentimento de pertencimento por parte da universidade em relação a Goiânia e certamente de Goiânia em relação à Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás está aqui a serviço dos goianienses, dos goianos, dos brasileiros. E, da mesma forma, a Câmara está também a serviço desse conjunto de pessoas da nossa cidade e tem esse respeito por nossa instituição. Quero saudar aqui o colega Fernando César, presidente do Sinti-IFES-GO. Estivemos hoje cedo em uma outra audiência pública, dessa feita totalmente virtual, com a Assembleia Legislativa, que estavam também o professor Flávio, que está nos acompanhando aqui, o professor Jerônimo, reitor do IFG, que está aqui também nos acompanhando, o professor Elias, do IF Goiano, que também deve estar por aí, e tantas outras pessoas. E eu vou repetir, Anselmo, o que eu disse lá hoje cedo. Acho que nunca as universidades federais e os institutos federais, certamente porque, como instituições nessa configuração são mais novos que as universidades, em que pese que algumas unidades são centenárias e mais velhas que as universidades, então temos esse paradoxo aí entre as nossas instituições. Os institutos federais têm pouco mais de 10 anos, mas as antigas escolas técnicas têm mais de 100 anos. Nunca nós fomos tão maltratados como estamos sendo agora. Com relação ao orçamento, nós temos 3 anos consecutivos de orçamentos congelados, Anselmo. E orçamento congelado significa orçamento decrescente, porque as nossas despesas de manutenção, e é desse orçamento que nós estamos falando, e não podemos cair na fala maliciosa que diz que o orçamento da educação aumentou em função das despesas obrigatórias, que são salários,
dos aposentados, dos professores da ativa, dos técnicos da ativa, também dos aposentados. O governo não tem como sair, né? Ele não tem como dispensar e reduzir esse quadro. Então, quando olha para o orçamento, de forma enganosa, ele aumentou. Mas o orçamento para fazer essa máquina que foi decisiva, está sendo decisiva e será decisiva, não só em relação à pandemia, mas em relação à perspectiva de futuro da nossa sociedade, esse orçamento é decrescente, porque as nossas despesas de manutenção são reajustadas todo ano. Nosso contrato com a empresa de vigilância é reajustado, temos dissídio e o contrato prevê o reajuste. Com a empresa de limpeza, da mesma forma. A energia elétrica não está com seu preço congelado, a manutenção predial, a manutenção de frota, o preço dos combustíveis, nada disso está congelado. E nós convivemos com 3 anos de congelamento. E, ponto importante, nesses 3 anos, todas as nossas instituições cresceram. Hoje mesmo, há poucos minutos atrás, aqui mesmo da Câmara de Vereadores, eu estava presidindo o Conselho Universitário da UFG. O Fernando também estava na sessão do Conselho Universitário agora há pouco. Nós criamos o primeiro doutorado em Direito da UFG, o doutorado em Direito Agrário. Crescemos, acabamos de crescer. No ano passado, criamos o curso de Inteligência Artificial, por sinal, o primeiro do país. A universidade não parou de crescer e o orçamento decresce. No ano em que a pandemia continua, ninguém se engane que a pandemia acaba por decreto com o fim da calamidade pública, que vai até dia 31 de dezembro. Não acaba, seus desdobramentos seguirão e as nossas despesas aumentarão. Então, ao invés de ter um reajuste para corrigir os 3 anos de orçamento congelado e um ano em que as nossas despesas irão aumentar, o projeto de lei orçamentária anual vai com um corte de 17,5%. Então, as instituições que já estão endividadas não conseguem saldar dentro do mesmo ano as suas contas, elas irão se inviabilizar caso esse corte não seja revertido e caso não haja, inclusive, um acréscimo em relação ao orçamento de 2020. Então, essa essa audiência pública não pode ser mais oportuna, Anselmo, porque, a partir daqui, um movimento em direção aos nossos parlamentares, todos os 17 deputados federais e os 3 senadores, que eu tenho certeza que são parceiros da educação, todos eles, precisarão, juntamente com os parlamentares dos outros estados, tomar a decisão de recompor esse orçamento da educação. E aqui eu também quero dizer que nós não estamos defendendo só a educação superior e a educação tecnológica, não. Nós estamos defendendo a educação como um todo, que começa lá na educação infantil e vai até o fim da vida, porque mesmo depois dos doutorados, pós-doutorados, a necessidade de formação continua, e isso se dá na escola. Mas eu também, Anselmo, para encerrar minha fala, não posso deixar de mencionar uma outra afronta, da mesma magnitude, mas simbolicamente ainda maior, que está acontecendo nesse momento. Nós já temos pelo menos 12 reitores nas universidades federais e mais alguns nos institutos federais que venceram legitimamente as consultas junto às suas comunidades universitárias e que foram preteridos da nomeação. Temos 12, temos mais um aguardando e temos mais alguns até o final do ano. Então, a autonomia universitária está sendo afrontada pela não nomeação. Nós temos casos, Anselmo, de reitores, como o reitor da Universidade Federal do Pará, cujo mandato venceu ontem,
e que na consulta à comunidade universitária teve 88,9% dos votos, imagine você. E o governo resiste em nomear o professor Tourinho. E tivemos inúmeros outros, né, como eu mencionei, outros 9 que isso não foi respeitado. Precisamos urgentemente interromper esse processo antidemocrático. Nós ficamos 20 anos, Anselmo, 20 anos, né? Os últimos anos do ex-presidente Fernando Henrique, os 8 anos do presidente Lula, os 6 anos da presidente Dilma, os 2 anos do presidente Temer, onde nenhum dirigente foi nomeado sem ter sido o primeiro da lista e vencedor no processo democrático construído dentro da sua instituição. E agora a gente tem que conviver com reitores sem nenhuma legitimidade. Por mais que haja legalidade, porque o presidente, pela lei, pode escolher na lista tríplice, como esse dirigente vai representar o projeto vencedor no debate franco, na construção democrática que aconteceu dentro das universidades? Me diga como, Anselmo. É a mesma coisa se tivéssemos uma eleição para governador ou para prefeito e o presidente da República indicasse o terceiro mais votado. É a mesma coisa. A universidade tem autonomia universitária garantida no artigo 207 da Constituição. Então, é muito oportuna essa audiência aqui hoje. Eu quero agradecer, e agradecer a todos esses que estão aqui conosco, né? Incansavelmente, Cinti, ADUF, DCE, quero saudar aqui a Letícia, a Associação de Pós-Graduandos, né, os técnicos administrativos, os professores e os discentes da universidade que estão conosco firmes nessa luta. E é bom saber que Goiânia também está conosco. Muito obrigado, Anselmo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao pronunciamento do magnífico reitor da Universidade, Edivar Madureira, a sua reflexão, não só em relação à questão do orçamento, mas coloca aí também um ingrediente muito perigoso, onde as universidades estão perdendo sua autonomia universitária, principalmente em termos de escolha dos projetos e da afinidade que teria um reitor para administrar as diversas universidades das quais poderão correr o risco de sofrer as intervenções. É importante citar o artigo 207 da Constituição, que deixa muito claro essa autonomia da universidade em promover a escolha do mais votado, do mais integrado ao sistema daquela universidade. Então, fica também aqui o nosso reconhecimento de que essa também é uma outra ação que traz de forma muito ruim um comportamento diferenciado dos processos democráticos dos quais tantas universidades pregam e têm pregado ao longo, mesmo nos períodos de exceções, pregaram e enfrentaram esses movimentos. Eu quero aqui dizer que na nossa comissão nós temos a doutora Cristina, Priscila TJ, Sabrina H6, Tatiana Lemos, os vereadores Alvo da Universo, André Azeredo, Carlinhos Café, Gustavo Cruvinel, Lucas Quitão, Paulo Magalhães, Wellington Peixoto e Zander Fábio. Esses fazem parte da bancada da Câmara Municipal de Goiânia, que tem assento na defesa incontinente das questões da Universidade Federal e dos institutos federais goiano e o de Goiás aqui no nosso estado. Passo nesse momento para as suas manifestações a palavra ao doutor Fernando César Silva, presidente do Sindi e FESGO, por favor. Antes dele chegar lá, quero aqui, olhando, cumprimentar o doutor Vigílio, do IFG Goiás. Vou ainda citar a Ellen, que está presente, Carlos Klein, e citarei os demais que forem aparecendo. Muito obrigado pelas suas presenças remotas nessa audiência pública. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar o vereador Anselmo Pereira por estar
por essa importante convocação dessa audiência pública e, na pessoa do vereador, cumprimentar todos os membros dessa casa, né? Cumprimentar o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG, o professor Jerônimo, que nos assiste aqui pela videoconferência, o professor Elias, o professor Flávio, o Eliomar, também da Associação de Egressos, a minha colega dirigente do Científicos, Michele Coutinho, Carlos Klein, da APG, Letícia, do DCE da UFG, e os demais que nos acompanham aqui. Vereador, como o professor Edivar já adiantou aqui na sua fala, né, nós estamos aqui diante de uma aberração, né, que o governo promove em cima das nossas instituições. Em especial nesse momento tão crítico que a sociedade do Brasil vivencia, que é o momento da pandemia, né, do combate à pandemia, as nossas instituições, a UFG, IFG e IF Goiano, também as outras duas de Goiás, o FCAT e o FJ, né, estão com todos os seus esforços, seus pesquisadores, seus trabalhadores técnicos, né, voltados para a pesquisa, voltados para a produção de EPIs, produção de álcool gel e pesquisa mesmo básica, buscando uma cura, buscando uma solução para esse problema que está devastando a sociedade e as famílias do nosso país, né? E diante desse quadro crítico, onde essas instituições que são o berço da ciência no nosso país, ao invés de estarem recebendo apoios, né, recebendo ampliações de suas verbas para que se produza mais rápido, para que se busque mais rapidamente uma cura, uma solução para esses problemas. Obrigado. Nós vemos o contrário. Vemos uma proposta orçamentária para 2021 que reduz o orçamento dessas instituições. Uma proposta que vai, como o professor Edivar bem falou, não só na UFG, mas nas demais instituições, inviabiliza o funcionamento até o final de 2021. Ou seja, esse governo parece que quer que morra mais gente, né? E por isso a importância dessa audiência pública aqui hoje. Porque o presidente, às vezes, acha que ele faz tudo e decide tudo sozinho. Não, aqui nós vivemos numa democracia, vivemos num país democrático. E os vereadores, os deputados estaduais, assim como os deputados federais e senadores, que podem impor a esse presidente freios a essas coisas absurdas que ele está tentando promover no nosso país, como o desmonte das instituições federais de ensino no país todo, em especial aqui das nossas Goianas. Eu queria também ressaltar que a UFG tem um grande hospital, como o senhor bem falou na sua fala, né, que é o Hospital das Clínicas, que voltou toda a sua atenção para o combate, para a assistência à saúde à nossa população, não apenas de Goiânia, mas do estado de Goiás e da própria região centro-oeste, né, desativando, ou pelo menos diminuindo aquelas demandas que poderiam ser adiadas para depois, né, para priorizar o atendimento aos pacientes do Covid. Também, como o senhor bem disse, nós estamos com um prédio novinho lá, que seria a ampliação, quer dizer, vai ser a ampliação do Hospital das Clínicas, mas que nesse momento de pandemia, por uma decisão do professor Edivar e do Conselho da UFG, foi voltado totalmente para o atendimento aos pacientes do Covid durante esse período de pandemia. Então, a gente vê que o esforço muito grande dos trabalhadores e das trabalhadoras das nossas instituições, nesse combate, né, a gente não esmorece. E mesmo com todo esse esforço, e mesmo vendo esse esforço, a população reconhecendo isso, nós vemos o governo, muitas vezes, não valorizando o servidor público. Estamos enfrentando agora uma outra campanha, vereador, e já peço aqui, mais uma vez, o seu apoio, que é a reforma administrativa, que o governo encaminhou através da PEC 32, e é uma reforma que visa a tirar uma boa parte do serviço público da mão do governo e privatizar, e levar para a iniciativa privada. Além disso, retira muitos direitos dos servidores públicos, com muitas falácias, né, com muitas falas que são mentirosas, né. Uma delas é que nós somos privilegiados, que temos grandes salários. Então, eu represento aqui os técnicos administrativos em educação das universidades e dos institutos federais aqui em Goiás.
e nossos colegas técnicos, eles ingressam nas nossas instituições, nós temos uma tabela salarial com salário inicial de R$ 2.400. Né? Não é um grande salário, não é salário de Marajá. Né? Enquanto o governo propõe reduções salariais nessa reforma administrativa para nós servidores, né, ele mantém aqueles salários realmente grandes, que é do judiciário, de alguns outros setores, né, da estrutura pública do país. Eu não digo que tenha que reduzir desses, mas esses são realmente os grandes beneficiários, ou pelo menos, não sei se o termo correto seria Marajá, mas grandes beneficiários do serviço público. Nas nossas categorias, nós somos trabalhadores, não somos marajás e não somos privilegiados. Nós somos trabalhadores que damos o sangue pelas nossas instituições. E vamos continuar dando sangue e brigando contra esse governo, porque nós sabemos a importância do que nós fazemos e produzimos nas nossas instituições, a importância para nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, importância para a nossa família, que é de lá que nós tiramos nosso sustento dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, né? E importância para a população, principalmente para a população, seja no Hospital das Clínicas, seja na formação de jovens, né, desde o CEPAI, desde o ensino médio, também que existe nos institutos federais, ensino médio, técnico, tecnológico e superior, assim como na graduação, na pós-graduação, que tem na UFG e nos institutos federais também. Então, eu encerro aqui minha palavra, agradecendo mais uma vez a essa iniciativa dessa Câmara, né, e reforçando o nosso pedido, que essa luta em defesa das nossas instituições não para com a briga apenas do orçamento. Vamos continuar brigando pelo orçamento e vamos continuar defendendo uma instituição pública de qualidade e para todos no país. Muito obrigado, vereador. Obrigado. A Câmara agradece o pronunciamento de Vossa Senhoria. Dr. Fernando César, presidente do SINDI e FESGO, que também, além de se manifestar, faz uma reflexão sobre a PEC 32. Realmente é uma PEC que precisa ser extremamente debatida, porque pode trazer perdas irreparáveis na vida da atividade daquele que deixa de estar na atividade privada, vai para o setor público e se dedica dia e noite ao setor público. E isso precisa ser reconhecido. Quantos professores da Universidade Federais, quantos professores do IFG e do ensino médio, infantil, poderiam ter atividades privadas com muita capacidade, mas preferem se dedicar sua vida, o conhecimento, porquanto precisam serem reconhecidos. E veja que o ingresso começa por uma tabela crescente. Quanto mais se dedica a vida àquele órgão, sim, você tem o direito de ser mais bem reconhecido, porque um dia vai chegar a sua aposentadoria. A PEC 32 tira alguns direitos e desanima as pessoas a irem para o setor público. Isso é um perigo muito grande. Terceiriza determinadas atividades que não deveriam, nem poderiam pensar em ser desativadas. Então, mais uma matéria de reflexão para os nossos deputados federais e que nós vamos daqui da Câmara, junto com todo o nosso comitê, fazer aí as nossas manifestações. Eu quero agradecer a presença do Dr. Horácio Melo, que também é um membro egresso da Universidade Federal, da nossa associação, que está presente, nos assistindo. Passo nesse momento a palavra ao professor Flávio Alves, presidente da DUF, nosso sindicato da Universidade Federal. Eu quero ver se ele está de forma presente. Com a palavra, professor Flávio Silva. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde também ao professor Edivar, ao professor Jerônimo, ao Fernando César, Eliomar Pires, presidente da Associação de Agressa, Michele Coutinho, e a todos os demais presentes nessa audiência pública. Primeiro, agradecer, vereador, pela realização dessa audiência pública. É de extrema importância a realização dessas audiências, tanto a de hoje pela manhã na Assembleia Legislativa, como essa de agora à tarde na Câmara Municipal, porque é o momento da gente apresentar para os senhores, senhores parlamentares e senhoras parlamentares, o que vem acontecendo realmente, de fato, nas universidades, né, com a educação brasileira em si. Então, assim, esse corte que
que foi apresentado pelo Ministério da Economia, né, pelo governo Bolsonaro, ele vai prejudicar muito, né, as universidades e institutos federais. Vai paralisar a atividade de hospitais universitários, vai paralisar a educação, né, as aulas. Então, vai ser uma situação que vai ser muito ruim, né? Por isso, vereador, é necessário, eu falei isso hoje lá na Assembleia Legislativa, que os senhores, as senhoras parlamentares, né, da Câmara Municipal têm que nos ajudar junto aos deputados federais, junto aos senadores, porque são eles que votam, né, esse orçamento. E a pressão de vocês surte muito efeito, tá? Porque eles dependem de vocês também para se eleger, para se reeleger. Então, tem essas parcerias tanto com os vereadores quanto com os deputados estaduais. Então, é importante que vocês, né, que saia, por exemplo, dessa reunião hoje, dessa audiência pública, um documento, né, reforçando isso para que chegue aos parlamentares, né, aos deputados federais e senadores, né, esse intuito realmente deles votarem realmente, de fato, a favor da educação, né, contra esse corte do orçamento das universidades e institutos federais. Porque falar em defender a educação, todo político fala. A gente sabe disso, vereador, o senhor sabe também. Mas defender de fato, poucos fazem. Então, isso é lamentável. Porque a educação pública, ela é de extrema importância, né? Nós sabemos que o Brasil é um país de terceiro mundo, um país pobre, que depende da educação pública. Eu vim de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública, né? Então, assim, a população necessita muito de escola pública, de ensino público. Então, é importantíssimo fazer essa defesa da educação. E como o professor Edivar colocou, a educação ela vem sofrendo cortes, né, desde 2015, e cortes pesados, o que viabiliza o funcionamento das universidades e institutos federais. Nos últimos 10 anos, vereador, mais que dobramos o número de alunos em universidades e institutos federais. E o orçamento, em vez de dobrar, ele foi diminuir. Isso nunca se viu. Isso não se vê em país nenhum no mundo, só no Brasil. E, infelizmente, o nosso presidente, ele é contra a educação. É fato. Ele é contra a educação, ele é contra o servidor público, né? Ele odeia a educação. Odeia a educação pública. Até para o ministro que tomou posse recentemente, ele já mandou o ministro filtrar quem ele recebe. Não é para receber parlamentar de esquerda. Então, é uma situação realmente deprimente. A gente ter um presidente que não gosta de educação, ter o ministro de educação, né, que apesar de ser da educação, as falas que ele já colocou ontem mesmo contra os gays é lastimável, né? Então é uma situação difícil que nós vivemos no país. Mas o presidente foi eleito, né? Ele foi eleito, vai ficar aí por 4 anos, né? Por mais 2 anos e alguma coisa. Então ele é o presidente, né? E é em cima do presidente, dos parlamentares, nós temos que fazer essa pressão realmente para que os cortes orçamentários às universidades e IFES sejam recusados, né? Sejam reprovados, porque não dá para ter corte, tem que ter mais investimento. A ciência e tecnologia, vereador, mais de 80% do orçamento da ciência e tecnologia foi reduzido nos últimos 5 anos, sabe? É lastimável. A bolsa de mestrado e doutorado, que era a bolsa mínima, que mal dá para o aluno pagar o aluguel, né? É quase inexistente mais, quase não tem mais. Já está mais de 20 anos sem reajuste e quase não tem. A maioria dos alunos que entram hoje nos programas de pós entram sem bolsa, né? E o governo piora para o próximo ano agora que não tem bolsa mesmo. As bolsas agora, cada programa de pós vai ter que concorrer a editais específicos, não tem mais bolsas destinadas, tá? Então acabou. Então é uma situação difícil, a gente vê realmente ataque em cima de ataque, e se a população não reagir, a situação fica mais difícil ainda. E é a população e a sociedade que depende das universidades. Olha o que a universidade está fazendo pela sociedade agora durante a pandemia. Nada visto antes, né? As universidades estão fazendo um trabalho belíssimo. A UFG está com 3 laboratórios fazendo análise de Covid o tempo inteiro, gastando recursos da própria UFG para fazer esse trabalho. Então é difícil, sabe? Se a sociedade não entender que é necessário defender a educação pública, aí fica complicado. Eu sei que a maioria dos parlamentares da Câmara de Vereadores, dos deputados, são oriundos de universidade pública e de instituições públicas. Por que não defender a universidade pública, o Instituto Federal, né? Por que não defender? Tem que defender. Então a associação de egressos, ela veio num momento excelente,
porque traz essa discussão de fato, né, e tenta buscar novas pessoas, né, que possam ajudar realmente nessa defesa da universidade pública. Ela nasceu nesse sentido, né, foi no momento em que mais se precisava da defesa da universidade pública. Então, aqui eu venho louvar essa iniciativa da Associação de Egressos, né, juntamente com o Cintifes, né, de realizar essa audiência pública. Mas é isso, vereador. Eu sei que o senhor a gente pode contar sempre, né, o senhor sempre nos atendeu em tudo, então eu quero realmente agradecer aqui a realização dessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Flávio. Vossa senhoria ainda me faz lembrar a diversidade da Universidade Federal de Goiás. Nunca foi tão diversificada quanto agora. Nunca. Sobre alunos de cores, alunos mais pobres. Nunca se igualou tanto na vida na Universidade Federal de Goiás. As pessoas que têm portadores de necessidades especiais foram as mais abraçadas recentemente e abrigadas pela Universidade Federal de Goiás. E há poucos meses, há menos de um mês, a universidade, preocupada com o ensino remoto, abraçou um projeto de conquistar mais de 5.000 computadores, dia e noite, para que o aluno de poder aquisitivo mais pobre, de renda menor, tenha a possibilidade de ter suas aulas como qualquer um, mais rico, mais pobre, mais igualitário, ou seja, a Universidade Federal e os institutos estão sempre igualando todos de forma isonômica. Essa campanha sobre os computadores, que nós estamos participando também, ela tem rendido um efeito fantástico no ensino à distância. E que isso, da agora para frente, vai ser uma metodologia também. E a Universidade de Goiás é a pioneira neste assunto, não querendo que nenhum aluno, por causa do poder aquisitivo, se prive das aulas remotas que vão acontecer daqui para frente, até mesmo independente da pandemia. Faço mais um alerta do que é a importância da Universidade Federal e a sua sintonia democrática com todos aqueles que estão participando da sociedade, inclusive com aqueles que se dizem e que a maioria diz que estão excluídos. Na Universidade Federal de Goiás não há excluído. Nunca houve excluído. Nesse momento, passo a palavra para a sua manifestação, professor Jerônimo Rodrigues, nosso reitor do IFG de Goiás. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o vereador Anselmo Pereira e, ao cumprimentá-lo, cumprimentar e agradecer aos demais vereadores que apoiaram essa audiência pública. Para nós é um prazer estar aqui. Eu falo um prazer porque essa Casa do Povo, abre esse espaço para a gente debater, para debatermos aí uma situação que é muito séria para a educação pública brasileira. Nós estamos falando de diminuição de recursos, enquanto as nossas instituições elas estão crescendo. Prova disso, o próprio vereador Anselmo Pereira, ele coloca aí, né, essas ações que aconteceram, que estão acontecendo nos institutos, nas universidades. Sem esse orçamento, um orçamento digno, nós não teríamos condições e não vamos ter condições de continuar atendendo essa classe da sociedade mais desfavorecida. E eu digo que esse momento, isso é um reflexo da PEC dos gastos, teto dos gastos, e, logicamente, a não valorização pelos nossos governantes em relação à educação. Gostaríamos também de cumprimentar os demais componentes na mesa, o professor Edivar Madureira, nosso colega, reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Virgílio, aqui representando o professor Elias, do Instituto Federal Goiano, Flávio, Michele, também gostaria de cumprimentar Eliomar e o Fernando. Então, importante
esse momento. Hoje pela manhã nós passamos discutindo, pedindo apoio à população e aí, logicamente, aos deputados estaduais, e aqui nós estamos pedindo apoio aos vereadores para que a gente possa vencer mais essa batalha em prol da educação brasileira. O Instituto Federal de Goiás, e até mesmo é importante, eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo a confusão do Instituto Federal de Goiás com o Instituto Federal Goiano, mas isso é natural. É natural porque nós tivemos aí um crescimento muito grande nesses últimos anos, 2008 para cá, né? Saímos de 142 unidades, chegamos a 653 unidades. E em Goiás, nós temos 2 institutos. O nosso é originado ali da Escola Técnica Federal de Goiás e que tem muito a ver com a história de Goiânia. Lá nós temos, né, um pórtico do Batismo Cultural de Goiânia, de 1942. E aí não estou disputando aqui idade, né, quem que é mais velho com o professor Edivar. Mas também gostaria de dizer, vereador, que a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, no dia 23, quarta-feira passada, completou 111 anos. Através do decreto de Nilo Peçanha, nós inicialmente eram 19 escolas de aprendizes e artífices e, consequentemente, hoje nós chegamos aí a um total de 653 unidades, 38 institutos, 2 Cefetes, o Colégio Pedro II e algumas escolas técnicas das universidades, formando essa rede que presta um serviço à comunidade nos vários municípios, regiões do Brasil. A situação nossa, o que nós estamos discutindo agora, ela não vai ser diferente para o IF Goiano, o IF Goiás e para todas as instituições federais de ensino superior do Estado de Goiás e do Brasil. Tá? Nós estamos falando realmente de um retrocesso. Só para que a gente tenha noção, um dado importante, eu assumi a reitoria no primeiro mandato em 2013. Em 2014, eu tinha um orçamento para custeio, para atender essas necessidades do dia a dia, de 48 milhões, e nós éramos apenas 10 campos. Para 2021, que está projetado na proposta de lei orçamentária anual, com 14 campos, então tivemos um acréscimo aí de 40% em número de campos, um orçamento apenas de 35 milhões de reais. Então, de 48 milhões, caindo para 35 milhões. E aí nós tivemos um acréscimo e, logicamente, prestando um serviço, exercendo o nosso papel de levar a educação pública de qualidade, gratuita, àqueles menos favorecidos. A nossa comunidade, os nossos alunos, geralmente em torno de 60% dos nossos alunos, são alunos aí que a renda per capita familiar ela não chega a um salário mínimo. Então, não vou muito delongar, vereador Anselmo Pereira, e aí eu até combinei com o cerimonial da Câmara para que a gente possa, e aí eu peço permissão, um vídeo curto dessa história em comemoração aos 111 anos da Rede Federal de Educação Profissional. Tá? Eu gostaria, já me despeço aqui, agradeço esse momento e colocamos aí sempre à disposição para a luta pela educação. Muito obrigado. Professor Jerônimo, as palavras de Vossa Senhoria é fantástica. Quem é que, na minha idade, não sonhava de ir para a Escola Técnica de Goiás? Ou era o liceu, ou era a Escola Técnica. E quando Vossa Senhoria reafirma mais uma vez que hoje a Universidade Federal de Goiás, 60% dos que lá estão, tem uma renda per capita de menos um salário, isso prova mais uma vez a evolução do ensino nesse país. E também nos entristece, de quando você aumenta os institutos federais, em quase 40%, você regride em também mais de 40% o orçamento. Eu fico pensando, como é que será que os países desenvolvidos conseguiram realmente se tornar desenvolvidos? Aqueles que passaram pela guerra dizimaram a sua cultura, a sua gente, mas se reergueram.
exclusivamente com base na educação. Absolutamente com base na educação. Os países chamados tigre asiáticos, a Alemanha, o Japão, e assim sucessivamente, conseguiram, através da educação, se legitimarem e se tornarem países altamente competitivos e evoluídos no mundo. E todos passaram por guerra. Coreia passou por guerra, Vietnã passou por guerra, Alemanha por guerra, Japão por guerra, e assim sucessivamente, mas fizeram uma coisa, contrário do que nós fazemos nesse país, investiram maciçamente na educação, na ciência, na tecnologia, na pesquisa e assim sucessivamente. E é esse grito que nós precisamos começar da base, da cidade de Goiânia, para chegar até o Congresso Nacional. Quero passar aqui com muito prazer, representando o professor Elias Monteiro, que é o nosso reitor do FG. Bom, eu gostaria de, nesse momento, colocar o vídeo dos 111 anos do IFG, que para nós é uma honra muito grande. Hoje, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica está em festa. Há 111 anos, o Brasil era apresentado às escolas de aprendizes artífices e escolas agrotécnicas, que viriam a revolucionar o ensino brasileiro. Essas instituições já nasceram com a proposta de reestruturar os arranjos produtivos dos locais onde foram inseridas. Isso tudo em concomitância com o ensino gratuito e o princípio da inclusão social, algo que foi preconizado desde o Decreto 7.566, de 23 de setembro de federal, mais recentemente com a criação dos Institutos Federais em 2008. As melhorias que vieram em decorrência disso são consideráveis e passam, principalmente, pela formação verticalizada, desde a educação infantil, com o Colégio Pedro II, até o doutorado, com os Institutos Federais e Cefetes. Um diferencial reconhecido internacionalmente. Alicerçada no tripé do ensino, pesquisa e extensão, com especial destaque para inovação, empreendedorismo e internacionalização, a rede vem transformando vidas de milhões de brasileiros no decorrer dos anos, em uma constante busca pela excelência, sem fugir de uma das suas premissas mais importantes, a gratuidade, essa que deve ser mantida e valorizada por todos nós. Para entender a importância disso, basta olhar para os dados da plataforma Nilo Peçanha, que evidenciam como a nossa rede é diversificada e inclusiva. Hoje, nossas instituições, porque pertencem a todos os brasileiros e brasileiras, têm quase 70% dos seus estudantes declaradamente pretos, pardos e indígenas, com renda per capita de quase 60% dos matriculados inferior a um salário mínimo. A rede federal conta hoje com mais de 1 milhão de estudantes, de todos os níveis, e 526 programas de pós-graduação. Todo esse capital humano entrega para a sociedade, principalmente nos seus 653 campi, mais de 11 mil projetos de pesquisa, 7 mil projetos de extensão e 400 registros de depósitos de patentes. Um trabalho que não é reconhecido apenas no âmbito local, mas também internacionalmente. Não é possível falar da história da rede federal sem olhar para o futuro. Futuro esse que tem preocupado todos que defendem uma rede federal justa, inclusive de qualidade. Ainda temos o desafio de consolidar e ampliar a rede para que ela atenda ainda mais a população brasileira. Temos que trabalhar a priorização da educação como política de Estado. Esse é um desafio importante e necessário. Um exemplo é a pandemia causada pelo novo coronavírus, que nos apontou caminhos espinhosos, mas que já temos conseguido contornar com muita pesquisa, resiliência e muito esforço. Esse já é um marco em nossa história. Por último, mas não menos importante, temos que frisar a importância de se construir e manter um orçamento verdadeiramente justo para a educação.
Nosso orçamento está estagnado desde 2017. A falta de investimento e a ameaça de corte de 18% no orçamento da rede em 2021 é real e preocupante. Isso significa que vamos retroceder para um patamar orçamentário visto em 2013, sem levar em consideração o aumento de 6,08% do número de matrículas em 2019. Mesmo com desafios preocupantes, é com esperança que olhamos para o futuro, na expectativa de que a já centenária rede federal possa seguir e continuar mudando vidas, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil por, no mínimo, mais 100 anos. Digno de aplauso a essa manifestação dos 111 anos da Rede Federal de Ensino. Muito importante esse vídeo, agradeço ao professor Jerônimo pela oportunidade de abrir os nossos horizontes, não só pelo que já foi feito no passado, mas também pela perspectiva do futuro que se avizinha com muita presença. Agora, lamentavelmente, com muita preocupação, porque o que nós já vimos, o que a Rede Federal de Ensino fez em benefício da sociedade, está muito claro. Precisamos ver o que nós vamos fazer se continuar os cortes, como bem foi falado aí, um orçamento estagnado desde 2017 e que agora é ameaçado em quase 17,5% e se desenvolveu e ampliou-se os horizontes da Rede Federal de Ensino. E, lamentavelmente, os orçamentos diminuíram. Parabéns aí aos 111 anos do IFG de Goiás e do Brasil, na verdade do Brasil. Passo nesse momento a palavra ao professor Vigílio Ertal, para que ele possa falar em nome do professor Elias Monteiro, reitor do IFG Goiano. Tenha a bondade. Boa tarde a todos e todas os presentes nessa audiência pública. Quero cumprimentar, em especial, aí, o vereador Anselmo Pereira, agradecê-lo, né, em seu nome, em nome de todos os vereadores que compõem aí a Câmara de Vereadores, esse espaço, né, nessa audiência pública remota, para manifestarmos a nossa defesa em prol da educação, das universidades e institutos federais. Quero também cumprimentar aí os colegas, o professor Edivar, reitor da UFG, professor Jerônimo, reitor do IFG, ao Carlos Klein, aí da Associação de Pós-Graduação, a Letícia, do DCE, professor Flávio Silva, da ADUF, Fernando e a Michélia, do Sindifes, e o Eliomar, também da Associação de Egressos. Muito importante essa oportunidade para nós, porque nós acreditamos que para a gente defender alguma ideia ou defender algum patrimônio, né, como é esse das universidades e dos institutos federais em todo o Brasil, a gente tem que conhecer, né, para poder defender, conhecer e gostar, né, e entender como funciona. Então, as palavras já ditas anteriormente, tanto pelo professor Edivar como pelo professor Jerônimo, né, já mostram bem para a gente, é importante a gente ter essa medida, né? E Goiás é um estado privilegiado dentro do Brasil como um todo por possuir 3 universidades federais e 2 institutos federais. E é claro que existem as suas diferenças entre nós, o IF Goiano e o IFG, o professor Jerônimo já bem disse, mas é importante destacar, não por ser diferença, nós fazemos parte de uma mesma rede que atua no Brasil inteiro, né? Uma rede muito capilarizada, né? Que está presente em todos os estados. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Goiás, né, o professor Jerônimo já falou a respeito do IFG, nós do IF Goiano viemos de origem das escolas agrotécnicas, né, mais antigas, que eram em Urutaí, em Rio Verde e em Ceres, e a partir de 2008 viemos a constituir aí o Instituto Federal Goiano. E hoje estamos presentes em 12 municípios, somos 12 campos aí espalhados pelo estado de Goiás, todos no interior, né? Aqui em Goiânia nós temos a reitoria que gerencia todos esses campos e atuando aí em Goiás, né, dentro da nossa rede aqui do IF Goiano, hoje nós atendemos mais de 18 mil alunos em uma diversidade de cursos, desde a formação inicial e continuada de trabalhadores até o pós-doutorado.
E isso se repete no Brasil inteiro, né? É uma característica da rede que foi muito bem colocada e mostrada aí por esse vídeo, né? Hoje a rede como um todo no Brasil possui mais de 1 milhão de matrículas de estudantes matriculados em mais, são 654, né, unidades aí que o Jerônimo apontou. São mais de 80 mil servidores administrativos e docentes para poder atender essa demanda toda, e estamos assim esgotados, vamos falar já em termos de atividades. São ofertados quase 11 mil cursos, né, desde o nível básico até a pós-graduação. Então, é importante a gente destacar isso para falar do que a gente está defendendo, né? Por que a gente está defendendo, por que esse corte orçamentário vai ser tão ruim, tão nefasto na manutenção das nossas atividades. Ela realmente vai, esse corte, se confirmar, ele vai inviabilizar a nossa atuação, seja dos institutos federais, seja das universidades federais, seja aqui em Goiás, seja em qualquer outro estado da nação. Mas, falando mais diretamente da nossa situação, por estarmos aqui todos mais próximos e juntos, é importante a gente reafirmar isso, né? Então, a gente precisa juntar esforços aí nessa luta, né? Nessa defesa da educação pública gratuita e de qualidade das universidades e dos institutos federais. Então, a gente precisa que existam, né, que sejam mantidas essas políticas públicas que garantam um financiamento mínimo adequado para a educação pública no Brasil. Senão a gente vai estar causando, né, através dessa falta de orçamento, vamos agigantar essas desigualdades, vamos agravar, né, os problemas que nós já temos e principalmente que já foram agravados em virtude dessa pandemia que estamos vivendo. Então, nós temos que nos unir e pedir a defesa de todos os nossos parlamentares, né, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, para que nos representem nessa luta lá onde é de direito, né, para que possamos reverter e evitar essa situação que se aproxima e que vai ser muito negativa para todos nós. Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome do nosso reitor, o professor Elias, né, de toda a nossa comunidade do IF Goiano, por esse momento, né, de estarmos aqui colocando essa situação e contando com o apoio e a colaboração de todos vocês. Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado, professor Vigílio. Vossa Senhoria faz uma reflexão interessante. Diante de toda a pandemia, o setor que mais cresceu e que não sofreu nenhum retrocesso, pelo contrário, aumentou a produtividade, foi realmente a atividade do campo, cujo instituto que Vossa Senhoria pertence, o IFG Goiano, que é um dos mais antigos, certamente ajudou o Goiás a ser um dos grandes produtores agropecuários. E por que não dizer que esses institutos não foi a base, hoje, do sucesso de que a atividade agropecuária desse país, diante da crise da pandemia, conseguiu segurar com muita propriedade a questão financeira e o equilíbrio financeiro do PIB no Brasil. Então, eu vejo que os institutos federais, eles são fundamentais no meio da nossa sociedade. E o senhor falou com muita propriedade e trouxe números interessantes, e o crescimento disso é a disponibilidade de mais de 14 unidades só no estado de Goiás. Ficamos muito felizes e muito satisfeitos, e que o pronunciamento de Vossa Senhoria sirva como um alerta de incentivo para se qualificar mais e melhor os nossos institutos goianos, principalmente aqui, lógico, no estado de Goiás. Havia a oportunidade a Letícia, não consigo vê-la no primeiro momento. Quero agradecer a presença da doutora Raflésia, que é do Movimento das Mulheres de Carreira Jurídica, que também está presente. Quero, com muito prazer, passar a palavra ao presidente da Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás, doutor Eliomar Pires, que, por sinal, tem sido um grande porta-voz de trazer as demandas da Universidade Federal para a Casa do Povo Goianiense, que é a Câmara Municipal. Tenha bondade. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer, vereador Anselmo, e
dizer a todos, aproveitar agora de público, e dizer a satisfação que foi o ano passado, quando, angustiado diante da situação que a Universidade Federal de Goiás passava, com aquele contingenciamento e a iminência do fechamento das atividades da universidade, pude descobrir que Vossa Excelência era egresso e se dispôs a empunhar a luta, a defesa da universidade. Naquele momento, de imediato, graças à sua liderança, por ser o decano, ser a referência dessa casa, já de imediato constituiu a Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Federal de Goiás e dos institutos federais. E, através dessa frente, contagiou toda a Câmara em levantar a bandeira em defesa do ensino superior público, gratuito, inclusivo, democrático e independente, como Vossa Excelência sempre frisa. Independência essa, como foi dito pelos reitores, está sendo ameaçada e desrespeitado a opinião democrática da comunidade quando escolhe seus reitores. E aquela luta, o ano passado, foi decisiva, porque deu respaldo à luta da comunidade universitária, que foi às ruas e exigiu o fim do descontingenciamento. E graças a essa pressão popular e o apoio dos políticos sensíveis que conseguiu desbloquear o recurso em torno de 30% e a universidade conseguiu terminar o seu ano letivo. Ocorre que esse ano nos aparece essa surpresa. Não terá contingenciamento. Eles já querem cortar o orçamento desde já. E a luta, se deixar passar esse corte, a luta para o ano que vem será praticamente inglória, porque você não vai pedir o descontingenciamento. Você vai pedir o aumento do orçamento e eles vão alegar que não tem base legal para deslocar recursos para funcionar as universidades e os institutos. Então, é fundamental. E aí, vereador Anselmo, eu quero aproveitar e agradecer também de público aqueles vereadores que o seguiram na aprovação desse requerimento. Além de Vossa Excelência, a doutora Cristina, a Priscila TJ, a Sabrina Garcês, a Tatiana Lemos, o Álvaro da Universo, o Andrei Azevedo, o Gustavo Cruvinel, o Lucas Quintão, o Paulo Magalhães, o Wellington Peixoto e o Zander Fábio e Felisberto Tavares. E se eu pulei algum, vereador, por favor, me corrija. Esses vereadores endossaram o requerimento já no dia 15 de setembro para que esse debate fosse realizado. E a origem desse requerimento, quando Vossa Excelência soube daquela live que o magnífico reitor Edivar fez, a 23ª live da Reitoria Digital, em que dá a notícia do corte orçamentário e pede o apoio à sociedade. Vossa Excelência, então, determinou que fizesse esse requerimento e que realizasse esse debate. Debate esse que, aliás, a Assembleia Legislativa também fez hoje de manhã. E eu quero me reportar a eles, porque lá 6 deputados estaduais, liderado pela delegada Adriana Corse, também aprovaram o requerimento lá. E o mais interessante, lá, eles, os 6, já se filiaram à Associação dos Egressos,
porque assumiram a bandeira de defesa do ensino superior público, gratuito, democrático, inclusivo e autônomo, assim como essa casa já tem feito desde o ano passado. Então, é fundamental, e é isso que eu quero registrar, nós só conseguiremos chegar na bancada goianiense e convencê-la a não permitir esse absurdo que está anunciado, não só no corte nos orçamentos, mas na reforma administrativa que vai alejar o ensino superior público brasileiro. Não serão apenas alguns direitos suprimidos, serão vários, e a privatização, eu não sei se pretendida e abandonada no início, vai voltar à tona com toda a energia se nós não reagirmos. E por isso, nesse ano eleitoral, que as eleições serão municipais, nós precisamos focar naqueles que ditam a regra das eleições municipais e convencê-los a conquistar, a pressionar os deputados federais, os senadores, a não nos deixar na mão agora. E a Egresso tem um papel fundamental, porque nós somos mais de 100 mil ex-estudantes da universidade. Ontem mesmo, na Assembleia Legislativa, 6 deputados egressos já empunharam essa bandeira. E o depoimento do delegado Eduardo Prado foi emocionante e revela o potencial que nós temos, se agirmos. E é isso que eu sugiro, vereador Anselmo. Todos os candidatos a prefeitos precisam assinar um compromisso de que não permitirão esse corte orçamentário, que não permitirão suprimir direitos na reforma administrativa. Se conseguirmos convencer a base da política goiana, estaremos com a vitória certamente assegurada e vamos impedir esses retrocessos. Então, parabéns, Anselmo, parabéns a essa casa que desde o ano passado demonstrou que lado está, a favor do ensino superior, público, gratuito, democrático, inclusivo e autônomo. E para finalizar, apenas para lembrar, ano passado, essa casa conseguiu uma conquista que às vezes a gente não tem a dimensão dela. No dia 27 de dezembro do ano passado, o prefeito Iris Rezende, que é um egresso e que nós precisamos chegar até ele, sancionou uma lei municipal, incluindo no calendário municipal o dia 14 de dezembro como Dia Municipal em Defesa da UFG, do Ensino Superior Público, e todas essas bandeiras que o movimento defende. Que, aliás, o vereador Anselmo, por conta da pandemia, não pôde realizar até agora a celebração do aniversário da UFG, que esse ano, nesse dia 14 de dezembro, completará 60 anos. Então, nós precisamos estar diuturnamente encostados nos políticos e lembrando que é preciso defender a educação, não só com discurso, como denunciou o Flávio, mas na prática. E na prática é barrar esse corte no orçamento e barrar as intenções prejudiciais ao ensino superior que está embutido na reforma administrativa. Então, Anselmo, parabéns. E nós precisamos da sua liderança para convencermos todos os candidatos a prefeitos, inclusive tem um que é senador, nós precisamos convencê-los a assinar um compromisso com a comunidade universitária dos institutos federais a não permitir esse retrocesso na aprovação desses dois projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.
Muito obrigado, vereador Anselmo. Muito obrigado, membros, os demais vereadores e vereadoras que sempre apoiaram a luta do ensino superior público em Goiás. Companheiro Eliomar Pires, nosso presidente da Associação dos Egressos da Universidade Federal. Excelência, Vossa Senhoria sempre foi um inspirador nessa casa na defesa da universidade. E, além de inspirador, entusiasta. E acredita no que faz. E contamina esta casa no bom sentido. Já temos mais de 15 parlamentares nessa frente parlamentar. Há pouco tempo, nunca se pensou que o orçamento da Câmara Municipal de Goiânia, que vai acontecer agora, no mês que vem, pudesse destinar verba para as ações da Universidade Federal de Goiás. E no ano passado isso já foi feito. E vamos, depois do ensaio do ano passado, reforçar agora, fazendo o contrário do que faz o governo federal. Nós vamos fazer com que verbas que não serão utilizadas nesta casa sejam destinadas, através das emendas impositivas de cada parlamentar, também às ações do ensino superior da Universidade Federal e dos institutos federais goiano e de Goiás. Aliás, Vossa Senhoria foi um dos que realmente propôs e teve sucesso. Espero que agora, no orçamento deste ano, façamos o contrário do que está se fazendo no governo federal, querendo cortar 17,5% do orçamento. E ainda intervir numa reforma administrativa perigosa, danosa, com o fundo de privatizações. Então, a Câmara Municipal de Goiânia se sente extremamente feliz de poder contribuir com uma audiência pública dessa, e eu espero ainda que até o dia 14 de dezembro, magnífico reitor Edivar Madureira e professor Fernando César, Flávio, Jerônimo, Vigílio, Eliomar, Letícia Scalabrini, nós possamos comemorar os 60 anos da Universidade Federal de Goiás. É lei. Eu tive o privilégio de ser o autor da lei, mas ela não é mais minha. Ela é do município de Goiânia. E nós queremos comemorar 60 anos de uma universidade que não esteja ameaçada pelo contingenciamento, que ela não esteja ameaçada por um corte de 17,5%, que ela não seja ameaçada por uma reforma administrativa altamente perigosa e vinculante a interesses terciários, aonde o reitor, que é o mais escolhido, mais votado, de repente o primeiro deixa o seu lugar para um terceiro. Esse não é o aspecto democrático de uma universidade que nós queremos, e nem de uma casa democrática como essa, que não vai aceitar esse tipo de comportamento. Por fim, eu quero dizer a todos os senhores e senhoras que participam dessa audiência, que nos orgulha muito, que nós vamos elaborar a Carta de Goiânia em favor da universidade livre, autônoma, democrática, independente. Nós vamos elaborar esta carta para enviar principalmente aos nossos congressistas, tanto os deputados federais como os deputados estaduais. E aqui surgiu uma ideia. Nós vamos colocar nesta carta o nome de todos os candidatos a prefeito do município de Goiânia. Vou pedir também a assinatura de um homem que tem 63 anos de vida pública, que é o prefeito Iris Rezende Machado, que é oriundo de todas as escolas públicas, como eu, estudei no Liceu de Goiânia, estudei no Colégio de Aplicação, e ele estudou no Liceu de Goiânia, estudou na Universidade Federal de Goiás. Nós vamos pedir a assinatura também do prefeito municipal de Goiânia, para que nós possamos dar uma resposta democrática a todos aqueles que vão votar no Congresso Nacional, principalmente os nossos 17 deputados federais e 3 senadores, de que a sociedade brasileira não aceita retrocesso no processo educacional neste país.
E mais do que nunca, esse é o momento de fazermos o grito pelos inocentes, daqueles que não têm oportunidade de ainda concluir um curso superior nessa cidade, nesse estado e nesse país. Porquanto eu quero encerrar louvando os 60 anos da Universidade Federal, louvando os 111 anos do Instituto do IFG de Goiás, e também louvando os anos de existência do Instituto Federal Goiano, que estão responsáveis por um ensino gratuito, autônomo, democrático, no município de Goiânia, no estado de Goiás. A Carta de Goiânia deverá estar pronta, colherei a assinatura de todos os parlamentares desta casa, do prefeito municipal de Goiânia, e colocarei também o nome daqueles que querem ser o futuro prefeito da cidade de Goiânia, que não aceita o retrocesso no processo educacional. E eu espero que no dia 14/12, o prédio do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás seja realmente inaugurado e entregue. E eu tenho uma particularidade, e vou declarar: aquele uso do solo, daquele local, jamais poderia, naquela época, ser permitido a construção do atual prédio fantástico, que tanto me orgulha quando eu olho para o setor universitário e vejo os letreiros de um lugar onde a vida é tratada. Então eu hoje sinto muito orgulhoso de ter desafiado o uso e ocupação do solo daquela quadra e permitido que nós pudéssemos construir lá um prédio da Universidade Federal de Goiás, que vai fazer o ensino de todos os nossos médicos e, por que não dizer, a residência de milhares e centenas daqui para frente. Então, 14/12, eu conclamo os senhores e peço aos reitores que estão aqui, principalmente a Edivar Madureira, nosso querido amigo, que nós possamos inaugurar aquele prédio para o bem da educação, mas para o bem da vida no município de Goiânia e no estado de Goiás. A todos os senhores que participaram dessa audiência pública, e aqui já citei todos, Edivar Madureira, doutor Fernando, doutor Flávio, doutor Jerônimo, doutor Elias Monteiro, representada pelo doutor Vigílio, doutor Eliomar, vejo aqui a doutora Michele Coutinho, que está aqui presente, Renato Cândido, vejo tantos outros que estão participando juntamente conosco. E agradecer mais uma vez, Eliomar, o seu entusiasmo, a sua dedicação, o seu compromisso em representar aí 100 mil egressos da Universidade Federal de Goiás, que, se Deus quiser, continuará livre, autônoma, democrática, ensino de qualidade e, acima de tudo, trazendo para dentro de si o acolhimento daqueles que ainda se dizem excluídos da sociedade. Tenham todos uma boa tarde e, dentro de poucos dias, vamos emanar o documento da Carta de Goiânia, reagindo ao corte de 17,5% e, ao mesmo tempo, reagindo ao corte de uma reforma administrativa perigosa e danosa para a autonomia do ensino federal no Brasil, neste ano de 2020 e assim sucessivamente. Tenham todos uma boa tarde, muito obrigado por acolher a nossa audiência pública em benefício da Universidade Federal de Goiás.